Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a análise estática comparativa de modelos de função geral. Veremos agora como fazer a análise estática comparativa quando as funções que definem o modelo não são explícitas. Observe o seguinte modelo de mercado. Temos a condição de equilíbrio, onde a quantidade demandada deve ser igual à ofertada. Temos a função que descreve o comportamento da demanda. A demanda responde ao preço P e à renda exógena Y0. Como a função é geral, supomos que a demanda diminui quando o preço aumenta, e a demanda aumenta quando a renda aumenta. Isso é o que informam as derivadas parciais. Temos ainda a função que descreve o comportamento da oferta. A oferta nesse modelo responde apenas ao preço P. Supomos que aumentos no preço provocam aumentos na oferta. É o que indica a derivada da oferta em relação ao preço. Já vimos como fazer análise estática comparativa em modelos de funções definidas, mas como faremos agora que as funções são não definidas? Assim como no caso de funções definidas, nos modelos de funções gerais resolvemos a condição de equilíbrio para encontrar as relações de equilíbrio. Dessa forma, podemos escrever o resultado na forma de função implícita. Como não temos funções definidas e o preço e a quantidade são variáveis endógenas, supomos que as relações de equilíbrio para o preço e a quantidade são as seguintes. O preço e a quantidade, em último caso, dependem apenas da renda, pois nas relações de equilíbrio as variáveis endógenas dependem apenas de variáveis exógenas. Agora, para fazer a análise estática comparativa, poderíamos aplicar as regras de diferenciação que conhecemos sobre o preço e a quantidade de equilíbrio, como fizemos nos modelos de funções definidas? A resposta é não, pois as suposições que fizemos não nos indicam como o preço responde a variações na renda. Para fazer a análise estática comparativa, podemos usar a regra da função implícita, a abordagem de equações simultâneas ou usar derivadas totais. Usaremos aqui a regra da função implícita, por considerar mais fácil. As demais abordagens estão nas notas de aula. A primeira coisa a fazer é considerar as relações de equilíbrio na condição de equilíbrio, que está no formato da função implícita. Assim, podemos usar a regra de derivação. Precisamos, então, calcular a derivada da condição de equilíbrio em relação a y0 e em relação ao preço de equilíbrio. Agora temos um resultado no qual as suposições feitas nos ajudam a definir o sinal da derivada. Dadas as suposições das derivadas e o jogo de sinal, concluímos que quando a renda aumenta, o preço de equilíbrio também aumentará. Se relembrarmos nossa derivada com relação à quantidade de equilíbrio, concluiremos que ela também é positiva, ou seja, quando a renda aumenta, a quantidade de equilíbrio também aumenta. Chegaremos ao mesmo resultado usando as abordagens de equações simultâneas ou da derivada total. Essa, portanto, é a forma de realizar estática comparativa em modelos de funções gerais. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 19. E até a próxima aula.